Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje temos a palestra do nosso colega Pedro Pinheiro, e ele vai começar já, agora. Eu vou dar... Pedro, seja bem-vindo. A sala é toda sua, tá? Vou admitindo aqui o pessoal com um tempo. Vou pedir para todo mundo deixar o microfone fechado, tá? E o Pedro dando a palavra aí, vocês já levantem a mão e vamos organizar a sala bonitinho e todo mundo ser respeitoso com o colega, ok? A palavra é sua, Pedro. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada, tá? Colega Márcio, colega Domingos, né? E todos os outros colegas aqui que estão prestigiando, certo? Vou compartilhar aqui os slides, certo? Para que vocês possam ir acompanhando. Márcia, você pode habilitar o compartilhamento? Que está desabilitado aqui para mim. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Certo. É aqui. Feito. Ótimo. Estão todos conseguindo ver o slide? Ótimo. Então, pessoal, o tema que eu vou tratar aqui com vocês hoje é perfil investidor e as classes de ativos. Esse tema, ele é de suma importância para todos aqueles investidores que estão iniciando, né, dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, certo? Primeiramente, eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Meu nome é Pedro Pinheiro Neto, sou bacharel em Ciências Contábeis, investidor, fui aprovado no exame da Ancord no ano passado. Também sou fundador do blog Seja Independente, autor do livro Aprenda a Investir e Seja Independente, e atualmente estou atuando como educador financeiro. O perfil investidor, tá? Ele é acusado após o investidor ele abrir a conta na corretora de valores, certo? E responder o questionário de análise do perfil de investidor, que tem a sigla API, ou também chamado de questionário de suitability, certo? Porque existe a obrigatoriedade do investidor responder esse questionário assim que ele abre a conta na corretora. Existe uma obrigatoriedade legal, tá? Isso está previsto em normas, tá? Da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é a xerife do mercado de capitais, tá? E a CVM, ela tem a função de proteger, a função primordial da CVM é proteger os investidores, principalmente os investidores pessoas físicas que estão iniciando, dando os primeiros passos na Bolsa de Valores, certo? Então, a CVM, ela instituiu, tá, em normas, certo? Essa obrigatoriedade das corretoras de valores aplicarem esse questionário assim que o investidor abre a conta dele na corretora, certo? Lembrando que esse questionário ele não apenas visa proteger o investidor, o pequeno investidor, mas como também resguardar a corretora de valores, certo? Então, ela serve tanto para o investidor como para a corretora, ok? E no que é que consiste esse questionário? Esse questionário, ele tem 10 perguntas, e nesse questionário ele aborda quatro pontos, tá? O nível de tolerância ao risco do investidor, o nível de conhecimento em investimentos do investidor,
o horizonte de tempo dos investimentos do investidor e o nível de renda e patrimônio do investidor. Ao responder esse questionário, né, que tem essas 10 perguntas abordando esses 4 pontos, a corretora ela vai poder definir qual é o perfil investidor ou perfil de risco, né? E você pode definir o perfil do investidor como perfil investidor ou perfil de risco, tanto faz, certo? E esse perfil investidor ele pode ser conservador, moderado ou arrojado, certo? Então, respondendo esse questionário de 10 perguntas, abordando esses 4 pontos, a corretora ela consegue dizer se você é um investidor conservador, moderado ou arrojado, tá? Primeiramente, eu vou abordar aqui o perfil conservador, tá? O perfil conservador é aquele perfil que prioriza, acima de tudo, a segurança, certo? Ele prioriza, acima de tudo, a segurança. E, em virtude disso, ele busca investimentos de baixo risco. Que mais à frente eu vou explicar que esses investimentos de baixo risco ele vai encontrar na modalidade de renda fixa, certo? Geralmente, o perfil conservador ele não tem familiaridade com finanças e tributos. Como também, geralmente, ele não tem tempo e nem interesse em aprender sobre investimentos mais arriscados, certo? Após o perfil conservador, nós encontramos o perfil moderado. O perfil moderado é aquele perfil que está ali no nível intermediário, entre o conservador e o arrojado. Assim como o conservador, ele preza pela segurança também. Porém, entretanto, todavia, ele tem um nível de tolerância ao risco maior do que o conservador. Ele preza por segurança, mas ele tem um pouquinho mais de estômago para correr risco. Ele aceita correr um pouco mais de risco para ter um resultado melhor. Então, ele busca resultados acima da média do mercado, certo? Por que eu digo isso? Porque a maioria dos investidores, não apenas no nosso país, mas, de um modo geral, no mundo inteiro, tem um perfil conservador, né? São pessoas que não têm muita familiaridade com investimentos, têm a sua própria profissão, né? Seu próprio labor, sua própria especialidade, então elas terminam tendo um perfil conservador mesmo. Então, a média do mercado vai ser ali a média, né, dos investidores com perfil conservador. E o perfil moderado, ele vai buscar resultados ali acima da média do mercado, tá? E ele pode ter familiaridade com finanças e tributos, e ele pode ter tempo e interesse em aprender sobre investimentos mais arriscados, tá? Perceba a diferença aqui que ele pode, geralmente não, ele pode ter, tá? E o perfil moderado, ele é aquele perfil que tem uma maior mobilidade. O que é o que eu quero dizer com isso? É aquele perfil que, ao longo do tempo, ele tende a mudar de perfil investidor. Ou ele vem a se tornar um investidor com perfil conservador, ou ele vem a se tornar um investidor com perfil arrojado, né? É esse perfil aqui que tem maior mobilidade de perfil ao longo do tempo, tá? E, por último, o perfil arrojado. O perfil arrojado é aquele investidor que preza pela rentabilidade, mas sabendo gerenciar os riscos, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é aquele investidor que sai... Não é aquele investidor que sai investindo de forma atabalhoada, tá? Sem saber o que está fazendo. O arrojado, ele sabe o que ele está fazendo, ele preza pela rentabilidade, mas ele sabe
gerenciar os riscos, tá? Então, ele busca os resultados muito acima da média do mercado, né? Já que ele tem um know-how, ele tem um conhecimento apropriado para ter um resultado bem acima da média do mercado. Ele geralmente tem familiaridade com finanças e tributos, tá? E ele geralmente tem tempo e interesse em aprender sobre investimentos mais arriscados. Lembrando que, quando eu digo que ele geralmente tem familiaridade com finanças e tributos, não necessariamente quer dizer que ele tem uma formação acadêmica, né, voltada para os investimentos. Não quer dizer que ele seja um contador, um economista, um administrador, ou um cara da área de exatas, ou um cara da área de engenharia, que tem facilidade com cálculo. Não. Um investidor que tem uma formação acadêmica na área da saúde, tá? Um médico, um dentista, um fisioterapeuta, ele pode vir a ter um perfil arrojado. Se ele tiver, né, uma competência, uma habilidade voltada para finanças e tributos, para os investimentos, ele vai ter um perfil arrojado também, certo? E aí, passado essa parte do perfil investidor, eu vou adentrar, tá? Na parte das classes de ativos. Mas antes de eu adentrar a fundo nas classes de ativos, é importante que vocês entendam, tá, como está dividido os investimentos. Né? Existem duas grandes modalidades, dois grandes troncos, né, de investimentos, que são os investimentos de renda fixa, onde as regras de rendimento elas são definidas no momento da aplicação, tá? Compreendo que todo investimento em renda fixa ela é uma dívida. Para que vocês possam compreender melhor, quando nós vamos no banco tomar um empréstimo, né, pegar um empréstimo, aquele empréstimo que estamos tomando no banco, ele é um investimento em renda fixa para o banco e uma dívida para nós que estamos tomando o empréstimo, tá? E o contrário também é verdadeiro. Quando vamos no banco emprestar dinheiro para o banco através de um CDB, né, é como se fosse uma dívida ao contrário. Ao invés de sermos de ser o banco, né, que está nos fornecendo uma linha de crédito, somos nós que estamos fornecendo para o banco um crédito, né? Então, façam de conta que o investimento em renda fixa ele é uma dívida ao contrário. Ao invés de você estar tomando a dívida, você está concedendo a dívida. Tá? E aí pode ser para o banco, pode ser para o governo, pode ser para uma empresa, para uma instituição financeira. Tá? Já a renda variável, não é possível você saber quanto o investimento irá render. Você não tem ideia nenhuma de quanto é que ele vai render. O rendimento é determinado pela oscilação do preço de compra e venda dos ativos. Tá? Então, diferente aqui da renda fixa, onde as condições de remuneração elas já são pré-estabelecidas no momento da aplicação, na renda fixa isso não existe. Tá? O rendimento ele vai depender, né, da demanda e oferta pelos ativos, que são transacionados diariamente nos pregões da Bolsa de Valores. Certo? Agora, dada essa explicação aqui, tá? As modalidades de investimento, agora vocês vão conseguir compreender no que consiste cada classe de ativo. Então, vou tratar aqui primeiramente das classes de ativos da renda fixa. Quais são as que eu destaco? Caderneta de poupança, que eu acho que é o ativo de renda fixa, a classe de ativo da renda fixa mais popular, mais conhecida no nosso país. Tá? A caderneta de poupança hoje, para vocês terem uma ideia, ela rende abaixo da remuneração do FGTS, né, para vocês terem uma ideia de como o rendimento dela está tão pífio, tão aquém, né, dos nossos objetivos, mas isso não quer dizer que ela seja totalmente descartável. Né? Você pode investir na caderneta de poupança para formar a sua reserva de emergência, sua reserva financeira de segurança, tá? O seu colchão. Faça de conta que a caderneta de poupança ela é como se fosse aquele dinheiro que, ao invés de você colocar dentro do colchão, ou
debaixo do teto da sua casa, você está colocando ela no banco, né? É como se fosse um serviço de custódia dentro do banco. É como se fosse uma conta remunerada, vamos dizer assim, tá? Na conta corrente, o seu dinheiro ele não rende nada. Mas na caderneta de poupança, ele vai render quase nada, mas vai render alguma coisa, né? A vantagem da caderneta de poupança é que ela lhe dá uma liquidez muito grande, certo? Essa é a grande vantagem da caderneta de poupança, e por isso que ela deve ser, você deve considerá-la na formação da sua reserva de emergência. Em seguida, nós temos o CDB e o RDB, que são os empréstimos que nós fazemos para os bancos, certo? E aí você se pergunta, qual é a diferença do CDB para o RDB? O CDB é quando você empresta dinheiro para o banco, um banco de verdade, né? Que podemos citar os 5 bancos tradicionais: Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander. E o RDB, ele não é um empréstimo para o banco, ele é um empréstimo feito para uma instituição financeira. Por exemplo, o Banco Digital. O Banco Digital ele não é um banco, na acepção literal da palavra. Tecnicamente, o Banco Digital ele não é um banco. Ele é uma instituição financeira, é uma startup, uma fintech, que faz a função de banco, certo? O exemplo mais conhecido é o Nubank. Então, se vocês têm conta no Nubank, vocês já devem ter percebido, e quando você faz uma aplicação no Nubank, não aparece lá o termo CDB, aparece o termo RDB, que é Recibo de Depósito Bancário, tá? Então, o RDB, ele é o CDB das instituições financeiras que não são bancos, certo? Em seguida, nós temos a LCI e a LCA. A LCI e a LCA é como se fossem CDBs, elas são muito parecidas com os CDBs, porém, elas têm uma finalidade específica. No caso da LCI, que significa letra de crédito imobiliário, né? Elas são voltadas, elas têm a finalidade de fomentar a atividade imobiliária. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Uma das funções da Caixa Econômica é fomentar a atividade imobiliária. Então, você encontra lá uma LCI da Caixa Econômica. Quando você aplica na LCI da Caixa, você, na verdade, você está ajudando a fomentar a atividade imobiliária, tá? E um dos mais conhecidos, que ultimamente tem sido muito difundido na nossa sociedade nos últimos anos, é o Tesouro Direto, né? Tesouro Direto é uma plataforma criada pelo Tesouro Nacional em 2002, certo? Foi uma plataforma criada pelo Tesouro com o intuito de vender títulos públicos para o público em geral, para as pessoas físicas, os pequenos investidores, certo? E qual é a função do Tesouro dos títulos públicos ofertados no Tesouro Direto? O governo ele vende títulos públicos para captar recursos, né, para custear demandas, programas de governo, Bolsa Família, né, gastos com saúde, com educação, etc. Certo? E, por último, tem as debêntures, que são empréstimos que nós fazemos para aquelas empresas que são listadas na Bolsa de Valores, as sociedades anônimas. Certo? As debêntures, elas têm um pouquinho mais de risco, tá? Porque quando você investe numa debênture, o risco de crédito está todo concentrado na saúde financeira da empresa, né? Se a empresa ela não tem uma saúde financeira muito boa, o risco de crédito da debênture ela tende a ser maior, certo? Então, se você for investir em debêntures, estude bastante, tenha muito cuidado antes de aplicar numa debênture, tá? Por último, temos as classes de ativos da renda variável. Quais são as que eu destaco aqui? Primeiramente, as ações, né? Que são ações? As ações, elas são cotas, papéis, né? De participação societária das empresas listadas na Bolsa de Valores, tá? E por que, você se pergunta, por que existem as ações? Por que existem as bolsas de valores? Né? Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela existe há mais de 300 anos,
verdade? Existe há muito, muito, muito tempo. E por que as empresas lançam participações societárias, né, nas bolsas de valores para o público em geral? Porque é uma forma mais barata, mais acessível das empresas captarem recursos, né? Se elas precisam de um montante de investimento muito alto, né? Ali na casa das centenas de milhões, de milhares de milhões de reais, de dólares, né? Se elas forem captar esses recursos nos bancos, né? Se torna muito caro para elas por causa da taxa de juros. Então, o lançamento, a distribuição de ações na Bolsa para o público em geral se torna um meio mais acessível, né, para as empresas captarem recursos para elas crescerem, certo? E aí o investidor, o acionista minoritário, quando ele investe nas ações das empresas, ele se torna um sócio da empresa. Então, é como um casamento, ele vai na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Se a empresa for bem, o acionista minoritário ele vai bem. Se a empresa for mal, o acionista minoritário vai mal. Basicamente isso, tá? Lembrando que as ações são ótima oportunidade de você formar um patrimônio, porque você vai estar tendo a oportunidade de ser sócio das melhores empresas do seu país, né? As melhores empresas do seu país, elas estão na Bolsa de Valores, tá? Os fundos de investimentos de renda variável, tá? Ações, multimercados, cambiais e internacionais. Eu vou fazer uma breve explicação de como se divide os fundos de investimentos. Existem dois grandes troncos de fundos de investimentos, os fundos abertos e os fundos fechados, tá? Os fundos abertos são aqueles que são distribuídos nas corretoras e nos bancos tradicionais, né? Quando você tem uma conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, vocês já devem ter visto na prateleira dos bancos, né, fundos de investimentos distribuídos para o público em geral, né, fundos de renda fixa, fundos de ações, né, esses fundos abertos, que podem ser nesses 4 tipos, ações, multimercados, cambiais, internacionais, tá? Eles têm a figura de um gestor e de um administrador que faz praticamente tudo para os cotistas, tá? Faz tudo. Inclusive, quando você resgata as suas cotas dos fundos abertos, o gestor, o administrador, ele já faz o papel de recolher um imposto de renda na venda dos ativos que compõem o fundo. Ele já faz o desconto, ele já resgata o valor ali que é acreditado na sua conta, já descontados os impostos e todas as taxas. Então, ali nos fundos abertos tem a figura de um gestor que faz tudo, que faz toda a gestão dos investimentos, ele seleciona todos os investimentos, e quando você resgata os recursos, né, desses fundos, o gestor ele já faz o trabalho de descontar, né, de recolher os impostos, de todas as taxas, todas as despesas, e já acredita na sua conta, descontando tudo isso. Então, esses fundos eles são muito práticos, para quem não quer estudar muito, se especializar muito em investimentos, né? E aí tem desses 4 tipos. Os multimercados são aqueles onde você pode diversificar em renda fixa e em renda variável, né? Tem fundos multimercados de baixo risco, de médio risco, de alto risco. O de baixo risco é onde você vai ter uma predominância de renda fixa, tá? E nesses fundos multimercados, o gestor ele pode investir, por exemplo, em moedas, tá? Ele pode investir em moedas, ele pode investir em renda fixa, tanto títulos públicos como títulos de crédito privado. Eles podem investir em ações, eles podem investir, enfim, outros investimentos de renda fixa, metais preciosos, né? Tem que ver o regulamento desse fundo multimercado, onde você vai investir. Os fundos cambiais, né? São fundos que investem em moedas. Você pode encontrar, por exemplo, se você quer se programar para daqui a 10 anos tirar um ano sabático no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Você pode investir no fundo cambial.
Se for nos Estados Unidos, você investe no fundo cambial de dólar. Se for na Europa, fundo cambial de euro. E assim sucessivamente. E os fundos internacionais, que são aqueles fundos que investem em ativos internacionais. Tá? Nós temos também os ETFs, o Exchange Traded Funds. Tá? Essa classe de ativos da renda variável, elas vem sendo muito difundidos no nosso país. Tá? E esse mercado de ETFs ele já é bastante maduro nos Estados Unidos, já existe há mais de 30 anos. Tá? E eles são fundos de investimentos fechados. O que é que significa dizer isso? É diferente dos fundos abertos, os fundos fechados, tá? Os fundos imobiliários, que eu vou falar mais à frente, também são fundos fechados, tá? Tanto os ETFs como os fundos imobiliários, você investe neles da mesma forma como você investe em ações individuais. Você vai no home broker, né? Abre o home broker na corretora, digita o código do ETF, tá? E investe, envia a ordem de compra desse ETF, e futuramente, quando você resolve vender essas cotas desse ETF, caso você tenha ganho de capital com esse ETF, você vai ter o trabalho de apurar o imposto de renda, certo? Sobre o ganho de capital, a alíquota de 15%, no caso dos ETFs. Então, você tem o trabalho de fazer a apuração do custo, do seu custo médio dos seus ETFs, tá? E também a de venda. Então, se você fez o cálculo ali e viu que teve ganho de capital, você tem que aplicar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na venda das cotas dos ETFs. Então, você tem o trabalho de emitir a DAF, colocar o código 6015, colocar o valor, depois que recolher, pagar, né, recolher, e no ano seguinte você tem o trabalho de informar isso na sua declaração de imposto de renda, tá? Então, aqui nos fundos fechados, você vai ter esse trabalho. Agora, o ETF, ele tem uma vantagem em relação aos fundos abertos, tá? Porque os ETFs, eles investem numa cesta, é o chamado índice, é uma cesta de ativos, né? Ele praticamente replica essa cesta de ativos, certo? E por isso que se diz que ele é um fundo de renda passiva, ele tem uma estratégia passiva. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Ibovespa, que é um índice que aplica nas 100 maiores ações, nas 100 ações mais negociadas nos pregões da Bolsa. Então, temos aqui no Brasil o BOVA11. Então, o que é que o BOVA11 faz? Ele vai no mercado, compra o BOVA11 atualizado, né? Compra ali cotas do BOVA11 e joga dentro do fundo. Entendeu? E quando o Ibovespa vai sendo atualizado, ele também vai atualizando o índice dentro da carteira, certo? Então, se você quiser ter uma diversificação alocada em diversas classes de ativos, tanto dentro da renda fixa como dentro da renda variável, tá? Os ETFs, eles são excelentes, tá? Para você formatar essa diversificação, tá? Inclusive geográfica, tá? Então, assim, eu aconselho para quem tem já um perfil arrojado, já tem uma familiaridade maior com investimentos, de abrir conta lá nos Estados Unidos, porque lá você tem diversas opções de ETFs, de todo tipo, tá? E, por último, nós temos os fundos imobiliários, que também foram muito difundidos nos últimos anos aqui no nosso país. Quem gosta aqui de investir em imóveis físicos, tem a oportunidade de investir em fundos imobiliários de uma forma muito mais acessível, mais assertiva, certo? E contando com uma gestão profissional, de um gestor, de um administrador, certo? E o que é que eles fazem? Basicamente, eles captam recursos dos seus sócios cotistas, tá? E com esses recursos captados, eles vão ao mercado imobiliário, né? Investir em imóveis, tá? Imóveis de salas comerciais, galpões logísticos, de diversas regiões do país, certo? Existem também os fundos de desenvolvimento, tá? Então, quando a incorporadora, como a Exetec, a Cirela, enfim, essas que estão na Bolsa, quando elas lançam um empreendimento na planta,
o fundo imobiliário ele pode investir nesse empreendimento na planta de determinada incorporadora, certo? E aí, quando o empreendimento for finalizado, quando o gestor desse fundo de desenvolvimento, ele vai captar os rendimentos provenientes desse empreendimento e distribuir para os acionistas. Existem também os fundos de papéis, né? Os fundos que investem em papéis lastreados em imóveis, LCI, né? As CRIs, né? São os certificados de recibos imobiliários, né? Que eu não abordei ali nas classes da renda fixa, porque eles são menos acessíveis para o investidor, para o pequeno investidor, né? Teria que ser abordado em uma outra palestra, enfim, uma outra apresentação, tá? Mas, de toda forma, eles investem em ativos imobiliários, de um modo geral, certo? E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, tá? Podem anotar aí no caderno de vocês que essa mensagem, ela é como se fosse um mantra, é como se fosse é aquela mensagem que você tem que escrever na pedra, né, dos 10 mandamentos. É uma mensagem que você tem que guardar no seu coração, tá? Você tem que petrificar na sua alma, tá? Procure, e aqui eu coloquei de propósito, sempre respeitar o seu perfil investidor na formação da sua carteira de investimentos, tá? Não adianta você ser um investidor com perfil conservador e você por querer ter uma rentabilidade muito acima da média do mercado, investindo de uma forma atabalhoada em ações individuais em fundos imobiliários, sem estudar antes, tá? Para você ter essa rentabilidade superior acima da média do mercado, porque quando houver uma crise, tá? E você tem um drawdown. Drawdown é um termo de queda brusca no mercado, como é que nós tivemos no ano passado na Covid. Teve 3, 4, 5, como é um termo que eu me esqueci agora, bloqueio, teve 4 ou 5 bloqueios em seguida, né? Depois teve um bloqueio... Circuit breaker. Circuit breaking. Isso, circuit breaking, obrigado. Teve 5 circuit breaks em seguida, né? E você pode, se tiver um perfil conservador, se não tiver estômago, tá? Para correr risco, numa dessa, você pode se frustrar, querer vender e amargar um prejuízo muito grande. E você tem que recomeçar do zero, tá? Você pode até experimentar ações individuais, fundos imobiliários, você pode molhar a pontinha do pé na correnteza da renda variável, certo? Mas com pouco dinheiro, com muita parcimônia, aos poucos, respeitando o seu perfil, tá? Porque se você investir em desacordo com o seu perfil, você pode ter o seu psicológico afetado e você pode vir a tomar decisões equivocadas e ter prejuízos, tá? Então, guardem no coração de vocês essa mensagem, certo? Gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade à minha colega Márcia, meu colega Domingos e a todos vocês que estão prestigiando aqui. Por último, eu gostaria de aqui abrir um convite para todos vocês que estão aqui, os 17 participantes. Caso algum de vocês tenham interesse em ter uma mentoria de potencial investidor comigo, estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo para agendar uma mentoria de potencial investidor e terei o maior prazer em ajudar vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Ok. Certinho, falta um minutinho aqui. Então foi na lata. Foi cravou, na lata, então. Cravou o tempo aí, bonitinho. Deu 33 ótimo, minutos. Foi ótimo. Parabéns, Pedro. Obrigado. Muito boa apresentação. Não, eu tive a impressão que você pulou o LCA, mas não sei se pulou, não. Pulei o quê? O LCA? Você falou do LCI, eu não sei se você pulou o LCA. Foi, bem lembrado. O LCA é Letra de Crédito de Agronegócio, que, assim como a LCI, ela também tem a finalidade de fomentar uma atividade específica, que no caso é o agronegócio.
Vocês encontram a LCA principalmente no Banco do Brasil, né? Que o Banco do Brasil é aquele banco que tem como função social fomentar o agronegócio. Então, a LCA você vai encontrar no Banco do Brasil. Me perdoem, porque realmente, como para não extrapolar muito tempo, né? Tem essa caída aqui, né? Contar essa prosa, eu realmente acabei pulando, mas menos bem de um lembrado. minuto, Obrigado. vai cair, a gente volta, gente. Vamos voltar tudo no mesmo link, tá? Para abrir aí para as